Obrigado, Gustavo. Que bênção. Gente, a gente teve um final de semana muito legal, muito abençoado. Eu estou até agora, assim, emocionada com o que Deus fez esse final de semana. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão e fala, glória a Deus. Amém. E realmente, o ano ainda não acabou. Você acredita nisso? Ainda temos um mês. Ontem eu vi, 1º de dezembro, eu falei, gente do céu, fui atropelada nesse ano, né? E eu gostaria de conversar com vocês essa noite, algo que eu vim conversando com o Senhor, e falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós? Nós acabamos uma série maravilhosa, né? Do Reino dos Céus, aqui conosco. E o Oswaldo falou assim, olha, encerramos a série, em dezembro nós vamos pregar outras coisas. E eu falei, o que eu falo, o que eu converso com eles, o que o Senhor tem para nós? E interessante que eu tinha orado a Deus, eu estava conversando com Deus algumas coisas. E você já teve a sensação de muitas vezes falar algumas coisas para Deus e pensar assim, poxa, para algumas pessoas é tão fácil as coisas, é tão mais simples as coisas, para mim parece tão difícil. Né? E eu compartilhando com o Oswaldo, às vezes a gente está vendo coisas aqui para a igreja, parece tão difícil as coisas. Eu falo para ele, se a gente estivesse alugando algo para nós, já estava alugado, né? Se a gente estivesse comprando alguma coisa para nós, já estava resolvido. Se a gente estivesse resolvendo algo na internet para nós, já estava certo. Mas quando é para o reino de Deus, parece que as coisas difícil. E o Senhor me levou, eu fiz uma retrospectiva com os meninos para o batismo, e o Senhor me levou a dar uma passada bem rápida, um panorama bíblico, de Gênesis a Apocalipse. E sabe que eu me deparei com algo tão interessante? Que o povo, Deus prometeu a terra prometida para o povo dele. Deus tem algo prometido para nós, o seu povo. Só que a gente pensa que essa terra é aqui. O povo de Israel passou boa parte da existência deles no Egito, na Babilônia, fora de Israel, até quando Jesus veio, pouco tempo depois a igreja, houve a dispersão da igreja, e a igreja foi expulsa, os cristãos foram expulsos de Jerusalém, e passaram-se muitos anos, e os judeus também, depois 600 a 700 depois de Cristo, eles foram expulsos da sua terra, e os judeus e o povo de Israel passou muita parte da sua vida fora da terra prometida. Então, eu me deparo com uma situação muito interessante, que o reino de Deus não é deste mundo. Né? E o reino de Deus está dentro de você. Porque o povo era o povo de Deus lá no Egito. O povo de Deus era o povo de Deus lá na Babilônia. O povo de Deus era o povo de Deus lá em Roma. Lá em Éfeso, eles tiveram que, a igreja sair correndo para não ser morto. E ainda hoje, a gente vê muitos cristãos são mortos em todo o mundo e têm que sair das suas casas e fugir do seu país, porque eles não são aceitos naquele lugar. Então, o título que eu acordei com essa frase, porque eu falei para o Senhor assim, meu Deus, para todo mundo parece tão mais fácil. E eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, a frase que eu ouvi, para você começar a entender uma coisa. Diz assim para ela, você não é todo mundo. Agora para a pessoa da direita. Você não é todo mundo. Olha só. Aí eu me lembrei, e eu dormindo, Deus falou várias vezes comigo, você não é todo mundo. E eu falava com Deus assim, Senhor, mas
todo mundo está fazendo assim, todo mundo consegue passar num concurso, todo mundo tem sua casa mais rápido, mais fácil, todo mundo tem a sua cura tão rápido. Gente, eu fui criada numa igreja que todo final de semana tinha curas e curas e curas. E a situação é que eu olhava para o outro. Teve um culto que Deus... eu não sei se tem gente aqui dessa época, mas Deus estava manifestando as maravilhas dele, e o pastor falava assim, olha para a boca da pessoa que está do seu lado. Aí a pessoa tinha que abrir a boca. Olha, agora eu vou orar. Aí o pastor orava e mandava, depois da oração, olhar a boca de novo da pessoa. Quando a pessoa abria a boca, antigamente era amálgama, a obturação, né, Ivna? Todo mundo tinha amálgama preta dentro da boca. Sabe o que acontecia? Virava ouro a restauração da boca da pessoa. Coisa louca. E interessante que eu fui criada nesse meio, e eu me lembro quando eu cheguei a uns 14, eu acho que eu tinha uns 15 anos, começou uma febre da Micarecandanga aqui em Brasília. E era aquela febre de música baiana e tal, e eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, está rolando um negócio aí na cidade bem legal, todo mundo vai, e eu quero que você compre para mim a mortalha. Vocês lembram disso? Eu acho que ainda tem, né? Sei lá. Abadá agora, na época minha era mortalha, e minha mãe olhou para minha cara, mortalha? Você acha que eu vou comprar algo para você chamado mortalha? Aí eu falei, mas mãe, todo mundo vai. Adivinha a resposta que ela me deu? Você não é todo mundo. Né? E eu, claro, como adolescente, bem frustrada, né? Hoje eu entendo que era todo cuidado e zelo de Deus na minha vida, usando a minha mãe. Mas aquela frase veio na minha infância, na minha adolescência, e ainda hoje Deus fala para mim, você não é todo mundo. E eu me lembrei também de, alguns anos atrás, eu não sei se você lembra, que os carros saíam, carros novos, ou até mesmo usados, não saíam com som. A gente comprava o som do carro, né? E eu me lembro que nós chegamos a comprar um Golzinho bem novinho, não sei se era um Gol, mas, enfim. Aí, eu queria pôr o som no carro, e o som custava 800 e poucos reais, quase R$1.000. Tinha som de 1.000, 1.500. Não vinha nos carros. Aí, eu me lembro que alguém falou assim para mim, olha, tem um carinha lá na Feira do Paraguai que o som na mão dele é usado, mas é R$100. Eu falei, aham, R$100. Beleza, hein? Caramba. O som, mas o valor dele, zero, é 1.000. Né? E o som na mão dele é R$100. Aí que todo mundo pensaria, poxa, eu vou me dar bem, né? Aí eu falei, isso aí tem treta. Aí, a frase que eu escrevi, mas todo mundo compra com ele. Como assim você não vai comprar? Né? Você também pode ver, muitas vezes, se você... Alguns lojistas chegam para você, ou um prestador de serviço fala para você assim, olha, eu vim aqui trocar meus pneus e tal, e serviço, me dá nota fiscal. Aí fala, se você não quiser a nota, eu te dou um desconto, né? Te dou 10%, 20%. Aí, o que a gente faz? Ah, tá bom, não vou precisar dessa nota para nada. Por quê? Todo mundo faz isso, né? Black Friday. Nossa, Deus, todo mundo fica esperando a Black Friday. Para quê? Eu não sei. Eu vi uma cena, me mandaram, foi minha irmã que me mandou, minha irmã está morando fora. Minha irmã esperou um tempo para comprar a televisão da casa dela, estava esperando o Black Friday para ir lá comprar. Ela me mandou o vídeo no Walmart. Eu duvido, gente, que aqueles milhares de pessoas que estavam cartando aquelas televisões não têm televisão em casa. De verdade. Por que elas estão comprando a televisão? Porque todo mundo está comprando. Não quer dizer que você precisa daquela televisão. Então, olha que interessante. Eu queria que a Letícia colocasse o texto para mim, Romanos 12,
2. Existe um formato no mundo que todo mundo se encaixa, tá? Esse é uma forma. Como você faz um bolo, você já viu uma forma de coração assim? Você coloca a massa molinha lá dentro, põe para o forno e o bolo sai daquele formato que é a forma, compridinho, quadradinho. E olha só o que esse texto diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Na minha versão aqui, fala assim, não se conformeis, forma, contorno, no padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejais capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa versão chama ARC, não é arcaica não, tá, gente? É Almeida, Revista e Corrigida. A NVI fala não se molde. A arcaica mesmo, fala não vos conformeis. Não tenha o contorno, não tenha o mesmo formato, a forma do bolo. Lembra da forma do bolo? Então, nesse contexto, todo mundo faz, você não é todo mundo. Não se amolde, tenha um molde, o padrão desse mundo. Se todo mundo faz, não significa que nós, que temos uma mente renovada e transformada em Cristo, os padrões de Deus, os padrões do Senhor, ele não é deste mundo. Ele faz parte do reino de Deus. Em muitas passagens na palavra diz que ele é loucura para aqueles que estão aqui. É loucura. Como assim? Você vai comprar mesmo o som de 1000? Como assim? Você vai mesmo pedir a nota fiscal? Para quê? O que você vai ganhar com essa nota fiscal? Tá? Então, em Colossenses 3:2 diz assim, pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Eu não estou falando para você viver no mundo da lua, sonhando, ai, meu Deus, quando eu estiver na eternidade, não vou precisar mais de malhar, não vou mais precisar fazer nada disso para viver bem. Não, é pensar como o reino de Deus pensa. Né? Então, não é viver aqui pensando lá, é trazer o pensamento de lá para cá. Amém? Trazer o céu para a terra. Foi a série que nós pregamos aqui mês passado. Qual é a forma? Qual é o formato? Qual é a forma que a gente tem que estar? Quando você é chamado de cristãos, lá no Novo Testamento, a igreja foi chamada a primeira vez de cristãos. No grego, a tradução para nós ficou cristãos, mas chama cristãozinhos. Eles têm o mesmo formato de Cristo. Os discípulos, eles eram reconhecidos, assim como Pedro foi reconhecido quando negou Jesus, falou assim, eu conheço você. Você é sim um deles. Porque ele parecia com Jesus, ele andava como Jesus, ele falava como Jesus, ele fazia as mesmas obras que Jesus fazia. Então, ele era reconhecido não pela roupa que vestia, mas pelo modo de vida, pelo molde de vida. E qual é o nosso molde? Cristo é o nosso molde. É loucura? É. Só que quando você lê em Mateus, capítulo 14, você fala assim, como assim? Como eu vou viver como Cristo? Como eu vou... Ele mesmo prometeu. Em João 14, versículo 12, diz assim, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Que obras foram essas? Que obras foram essas? Jesus curava, Jesus salvava, Jesus falava com as mulheres. Naquela época não se falava com as mulheres, quanto mais com a mulher que já tinha se casado N vezes. Jesus ressuscitava mortos. Mas olha o que ele diz, fará coisas ainda maiores do que estas. Pasmem.
Isso é promessa para mim e para você. Olha só. Porque eu vou para o meu Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Por isso que nós agimos, conforme Jesus agia. Tem um livro que eu li muitos anos atrás, nem sei por onde anda esse livro, O que faria Jesus? No livro fala que toda vez que você tiver dúvida em relação a algo que você tenha que decidir, você pergunta, em teus passos, o que faria Jesus? O nome do livro é esse, né? Em teus passos, o que faria Jesus? Você pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Sabe aquela situação difícil que você está vivendo? Lá no seu trabalho, na sua família, com as suas contas, na sua vida. O que faria Jesus? Isso é a renovação do seu entendimento, porque a nossa vida, ela vem num molde de desde que entrou no mundo o pecado, Adão resolveu que ia fazer o que desse na telha dele, e esse DNA de erro veio com a gente. Então, a gente precisa voltar à originalidade em Deus, por isso que a gente fala em nascer de novo, por isso que nós ontem batizamos 3 pessoas, porque nós precisamos dessa renovação de Deus em nós, nós precisamos nascer de novo, para que esse molde do mundo comece a perder o formato e você comece a ser amoldado ao padrão de Cristo. É um padrão sobrenatural? Não é natural, né? O que é natural? É o normal, né? O que é normal? Normal. É normal. Para o mundo, por exemplo, é normal fumar e beber. É normal adulterar. É normal. É normal. Mas os padrões de Deus são padrões de excelência, que são padrões do céu. Aí você fala assim, mas é muito difícil. Mas esses padrões Deus colocou para nós, para que você seja protegido das consequências das coisas que queira te destruir. Tá? São valores do alto. Jesus, ele era igual a todo mundo. Ele veio como eu e você. E se ele conseguiu manter os valores do alto na terra, o que ele quis dizer com isso? Que eu e você conseguimos também. Com a ajuda dele. Porque ele falou, eu vou para o meu Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai estar com você. E quando a coisa estiver muito difícil, quando as coisas estiverem apertadas, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Eu não vos deixarei só. Foi a promessa dele, não sou eu que estou dizendo. Você vê todo dia gente fazendo as coisas que Jesus fazia. Não é normal. Não é normal. A gente não vê todo dia cego ser curado. Você não vê todo dia gente sendo ressuscitada. Mas essas obras, o Senhor falou que através da igreja, através da minha vida, através da sua vida, obras maiores seriam feitas. Obras maiores. Porque Jesus teve um tempo aqui de 3 anos no seu ministério. E ele tinha o propósito de Deus para cumprir, para te ligar novamente a Deus, através do sacrifício na cruz. Eu não sei quantos anos Deus te deu aqui na terra. Jesus só viveu até 33 anos. Tem pessoas aqui que já viveram 70, 80, 14. Mas Deus te deu a capacidade de trazer o céu para a terra, através do Espírito Santo. E esses valores que são do reino de Deus, ele precisa ser moldado em você. Que tipo de pensamentos você tem cultivado? É muito complicado você ter moldado pelos valores de Deus, saber como Jesus agiria, saber o que ele faria, saber o que Deus... Fala, Deus, o que eu faço agora? Se a sua mente está sendo alimentada pelos padrões normais.
Seja ela TV, internet, amigo, colega, boteco, noticiário, universidade, professores universitários, os youtubers famosos, as blogueiras. Provérbios 23, 4 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, este molde, como está sendo moldado a sua mente? O que você tem pensado diariamente? Gente, pensamentos são poderosos, são capazes de transformar a nossa vida positivamente ou negativamente. E em Provérbios 4, 23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Você precisa, eu preciso pensar como Jesus, para que os valores do reino estejam em você primeiramente. Ser moldado pela palavra de Deus, alimentar a sua vida da palavra, é comer mesmo esse livro aqui. É de dia, de tarde, de manhã, de tarde, de noite. Graças a Deus, hoje nós temos aplicativos no iPhone, que você pode abrir a hora que você estiver, onde você estiver, a hora que você quiser. Não só isso, nós gravamos os nossos cultos. Abre lá a série do Reino dos Céus. Nós temos séries maravilhosas gravada para vocês. E nós fizemos isso de propósito mesmo, porque nós precisamos estar enchendo a nossa mente de Deus. Porque nós estamos sendo metralhados diariamente com bobagem, com lixo, com porcaria. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa na ONG e falando assim, geralmente às vezes quando eu paro na frente da televisão, eu só deixo no noticiário. Eu não vejo, nem tem antena no meu quarto. Eu gosto de ver filme, série, mas TV aberta eu não assisto. Mas quando eu tenho, lá em casa só tem a televisão principal, né? Aí eu coloco lá no jornal, e aí estava no Globo News, eu gosto de assistir o Globo News, a Record News, Band News, e fico trocando. E aí lá começaram a falar dos perigos do Uber. Aí eu fiquei ouvindo aquela reportagem, aquilo foi me dando uma coisa ruim. Aí a Esté pediu para ir de Uber, aí eu já comecei a pensar, falei, isso não vai dar certo, Uber tem estuprador. Aí a gente começa a alimentar a nossa mente com bobagem. Né? É um caso em 1000. Aí depois eu vi uma reportagem de uma não sei se é atriz ou modelo, que apanhou do marido, e ela filmou, e eles colocaram isso no noticiário. Aí eu falei, meu Deus! E aquilo vai enchendo a sua mente, e aquilo vai contaminando seu coração. E você fala assim, meu Deus, olha o que os maridos estão fazendo com as mulheres. Porque o jornalista, ele generaliza, né? Aí você pensa assim, todo mundo está apanhando. Foi o que eu pensei com aquela reportagem. Porque eu falei assim, gente, eu devo viver num mundo paralelo. Porque eu não apanho, eu nunca apanhei, então eu tenho um marido muito bom, mas o resto da humanidade está apanhando. Então, aquilo vai te dando uma canseira, vai contaminando a sua mente. Aí, uma coisa que você não tinha medo, você passa a ter medo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. E com o que você está recebendo de informação. Com quem as pessoas você tem escutado. Com quem são as pessoas que você tem se aconselhado. São pessoas melhores que você ou são pessoas piores que você? São pessoas que estão galgando níveis espirituais mais altos que você, ou pessoas que, toda vez que você encontra, ao invés de eles te aproximar de Deus, ele te faz voltar para trás. Vamos ali no boteco comigo? Quem são essas pessoas? Amém? Aquilo, olha como a gente tem que ter o cuidado de estar alimentando a nossa mente. Por conta dessa história do Uber, esse versículo me veio na mente. Fala assim, aquilo que eu temia, isso me sobreveio. A gente começa a gerar medo, e o medo atrai tragédia, atrai coisa ruim.
Jó 3:25. É poderoso ou não é poderoso? Você já viu esse versículo? Aquilo que eu temia me sobreveio. Tem gente que tem medo de tudo. Tem medo de andar na rua. Tem medo de pegar o Uber. Tem medo de pegar uma doença grave e morrer. Toda vez que a gente vai, eu vou fazer uns exames. O médico fala, você tem que fazer isso tudo de exame. Aí, vou fazer não. Vai que sai alguma coisa ruim aqui, né? Fala, vou fazer não. Para de pensar igual todo mundo. Todo mundo pensa igual os noticiários no jornal. Todo mundo pensa igual o Instagram. Todo mundo pensa igual o Facebook. Molde-se aos padrões eternos, que são padrões bíblicos. Nós também não negociamos os nossos valores. Como é que você vai saber qual é o valor do reino do céu se você não conhece isso aqui? Você não conhece quais são os valores de Deus. Aí, para uma pessoa que não conhece, quando você fala para ela, fala assim, olha, vou pegar um exemplo mais leve aqui. Então, vou dar isso mesmo. A menina chega para você não é pastor. A menina chega para você, você é amigo dela, menina novinha, chega para você e fala, dei mole, deitei com meu namorado, estou grávida. Eu faço o quê? Você não sabe qual é o padrão, você não sabe quais são os valores do reino. Aí o que você faz? Tira isso, não deve ser muito caro. Né? E aí você desconhece o não matarás na Bíblia. Por isso que muita gente não entende. Quando a gente fala assim, não é que a gente está indo contra a pessoa, mas nós não negociamos valores. Entende? A Bíblia, Deus falou, não matarás. Você não quer esse bebê, não tem problema. Tem gente que não pode ter filho e vai cuidar desse bebê melhor que você. Mas tem negociação com os valores de Deus. Entende? Mas como você não sabe esses valores, como é que você vai? Porque a sua forma, a sua mente é moldada pelo mundo. Então é loucura mesmo. É loucura você pensar, poxa vida, eu não posso, mas eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo? Não. A palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo. Deus te deu essa morada para você cuidar dele. Você tem que malhar sim. Você tem que ir no médico, ver se está tudo bem, tem que cuidar. Deus te presenteou com essa morada. E quanto mais você ser zeloso com a morada do Espírito Santo, mais tempo você vai ter aqui de qualidade de vida para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Os valores morais afetam a conduta das pessoas. Quando você não tem os valores eternos, as suas condutas é como todo mundo faz. É o jeitinho brasileiro. Mas todo mundo faz. Todo mundo separa. Esses valores constituem um conjunto de são regras estabelecidas de uma convivência saudável dentro de uma sociedade. Existe sim valores na nossa sociedade. Mas os valores eternos, eles não são negociáveis. Né? Tem coisas que um pensa assim, eu nasci no Nordeste, eu acho que não tem problema eu bater no meu filho de cinturão. Aí o outro pegou e nasceu em São Paulo, imagina, nunca vou bater no meu filho. Né? Então, são culturalmente diferentes. É diferente da cultura do céu. A cultura do céu, ela molda o pensamento como Cristo agiria. Tá? Então, essas leis, não matarás, não adulterarás, em Marcos 12, todas essas leis, você fala assim, mas é pesado demais, né? Tem coisa demais aqui na palavra. Mas Jesus resumiu a lei em duas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração,
de toda a vossa alma, de todo o seu entendimento. E amarás o seu próximo como a ti mesmo. Aí você fica, ficou mais fácil, né? Ficou. Se você ama a Deus, você confia de que essas instruções que Ele deixou para você, elas são o melhor para você. Por mais que elas pareçam difíceis, por mais que elas pareçam complicadas. Mas Deus é Deus. Ele te fez. Então, o manual de instrução, Ele escreveu. Quem sabe como funciona melhor você é Ele, não é você. Você crê nisso? E quando você ama o próximo, muitas coisas começam a mudar também. Você começa a pensar mais no outro. Você já deve ter ouvido por aí. Você não faz aquilo que não gostaria de que fizesse por você. Né? Uma vez eu aprendi uma coisa bem interessante. Você já teve aquela dificuldade assim? O que eu compro para fulano? Né? Amigos secretos, esse final do ano é cheio de amigos secretos, né? Aí você tira uma pessoa e fala assim, meu Deus, o que eu compro para essa pessoa? Aí eu aprendi uma regra muito interessante, que fala sobre essa questão do amor. Você compra o que você usaria. Quer ver uma regra legal de amor? Amar o próximo? Faz com o outro, trata o outro como você gostaria de ser tratado. Cuida do outro como você gostaria de ser cuidado. Trata o seu marido como você gostaria de ser tratado. Sabe por quê, queridos? Porque é uma via de mão dupla. A palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Você não vê as pessoas plantando limão e colhendo abacaxi. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta desprezo, você colhe desprezo. Comece a colher. Comece a plantar dentro desses dois padrões de Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Ele tem que ser o primeiro lugar da nossa vida. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas vocês deixam tudo para fazer as coisas que Deus te mandou fazer? Vocês não medem esforço para fazer aquilo que o Senhor falou, porque Ele é o primeiro. Deus não dá o trono dele para ninguém. Quando você tira Deus da posição de Deus na sua vida e coloca qualquer outra coisa, pessoa ou outro Deus, você está pecando. Se você coloca sua família no lugar de Deus, você está pecando. Isso chama-se idolatria. Se você coloca o seu emprego no lugar de Deus, e Deus não dá a glória dele para ninguém. Muitas vezes você não pode estar não entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero te dizer que você se atente a isso. Que Deus não dá a glória dele para ninguém. Quem hoje está ocupando o trono do teu coração? Porque as coisas, as pessoas, são tudo presente de Deus. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Tem gente que fala assim, foi Senhor, não foi Deus que me deu esse marido, não é possível, que eu sofro tanto. Não coloque nada no lugar de Deus. Nada. Ele tem que ser prioridade na sua vida. Porque todas as outras, fala comigo, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu queria que você entendesse algo
daquele que faz a diferença em nós. E aquilo que você começa a viver como Deus quer que você viva. Você não é todo mundo. Eu vou falar algumas frases aqui e eu gostaria que você, como igreja, participasse comigo. Eu já estou terminando. E você vai falar, eu não sou todo mundo, quando eu terminar de falar a frase, ok? Vamos participar comigo? Ok? Vocês vão me deixar aqui só? Então tá bom. Entenderam a frase? Eu não sou todo mundo. Ok? Vamos lá? Todo mundo mente. Todo mundo sonega imposto. Todo mundo trai a mulher ou o marido. Todo mundo dá um jeitinho brasileiro para se dar bem. Todo mundo é corrupto. Todo mundo usa as pessoas para interesses pessoais. Todo mundo bebe, fuma, se droga, toma um monte de remédio para dormir, acorda e respira com remédio. Todo mundo joga lixo na rua, não separa o lixo. Todo mundo está nem aí para o meio ambiente. Todo mundo fala mal do outro, do governo, do chefe, da empresa e do amigo. Todo mundo chega atrasado no trabalho, na igreja, nos compromissos. Todo mundo trata mal os pais, o marido, os filhos, a sogra, o porteiro. Todo mundo despreza a Deus, seus ensinamentos, sua presença. Todo mundo está fazendo. Amém. Abaixa sua cabeça. Nós vamos orar para que isso se torne uma verdade na minha e na sua vida, amém? Pai, eu sei que o Senhor me acordou com essa frase, me dizendo, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo, Senhor. Quero me parecer contigo, viver os seus valores na terra, viver para alegrar teu coração, viver para fazer a diferença nesse mundo, por mais que pareça loucura, ó Deus. Por mais que as pessoas zombem de mim, quando eu não estiver me dando bem, mas eu não sou todo mundo. Pai, nos ajuda a viver os princípios desse reino. Nos ajuda a pensar como o Senhor pensa. Nos ajuda, Senhor, a viver a excelência que o Senhor vive. Nos ajuda, Senhor amado, a agir com nossos pais, com o nosso esposo, com os nossos filhos, como o Senhor agiria. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Molda, Senhor, a nossa mente conforme a tua mente, Senhor. Molda, Senhor, em nós o teu caráter. Senhor, ao ponto de quando as pessoas olharem para nós na rua, e quando nós agirmos como o Senhor agiria, as pessoas falam, essa pessoa não é daqui. Senhor, nós não queremos fazer parte disso. Não queremos fazer parte desse mundo corrupto, onde as pessoas não têm limites, onde as pessoas não respeitam a sua família, onde as pessoas não respeitam autoridades, onde as pessoas não respeitam os chefes, onde as pessoas não respeitam a si mesmas, ó Deus. Senhor, traz em nós o teu reino, Pai. Nós queremos viver as tuas verdades. Nós queremos ser sarados, nós queremos ser curados pela tua gloriosa mão. E em nome de Jesus eu me aproprio dessa palavra que o Senhor deixou em João 14:12, que nós faríamos obras ainda maiores que o Senhor fez. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio nisso, Jesus. E que a tua igreja passe a viver isso, que obras ainda maiores vão vir sobre a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém.